Ei, gente, esse artigo agora é um artigo assim que eu particularmente gostei muito, achei muito interessante, por ter uma aplicação bem legal também, que é sobre o BIM aplicado às grandes escavações, novas formas de comunicar o vazamento executivo e mostra o caso de uma estação de metrô. O projeto ele foi um caso prático de aplicação do processo BIM a uma estação de metrô com cerca de 6.700 metros quadrados de área de implantação e 28 metros de profundidade. E essa estação ela foi desenvolvida recorrendo às ambas metodologias, CAD e BIM, e permitiu comparar os resultados entre eles. Eles consideraram como grandes escavações sendo aquelas que se desenvolvem em profundidade, quer seja em túnel, ou seja aberto, como é o caso de postes, estações de metrô, cáveis, etc. E a abertura de um túnel no maciço, que previamente ele estava em equilíbrio e submetido a um estado de tensão adquirido, ao longo do processo geológico, ele traduz de um ponto de vista mecânico na remoção das tensões instaladas na superfície envolvente da abertura. Assim, à medida que a escavação do túnel progride e a respectiva frente avança, o campo das tensões do maciço envolvente ele é significativamente alterado, sendo originado um movimento da frente dirigido para o interior da cavidade criada, assim como uma convergência das paredes até que o novo estado de equilíbrio ele seja atingido, eventualmente complementada pela intervenção de uma estrutura de suporte, que é o que eles falam, que é o que eles fizeram no caso. E essa interação entre o maciço e o suporte, ela constitui um sistema altamente peristático. A grandeza e a distribuição das ações sobre o novo suporte não são apenas funções das tensões iniciais instaladas no maciço, que determinam as alterações do estado de tensão associado à escavação e das características geométricas das aberturas, mas ela também depende das propriedades mecânicas das diferentes formações interessadas pela obra e do processo construtivo adotado. Nomeadamente, é o que se conhece ao sistema de escavação, a velocidade do avanço, ao tipo e as características do suporte e ao momento da sua colocação na parede. E no que diz respeito às escavações a céu aberto, são empregues em geral cortinas contínuas de estaca-prancha de aço ou cortina de parede de betão armado moldada no terreno. E tanto no caso da escavação em túnel, como no caso do céu aberto, os avanços eles são progressivos e intercalados com a colocação do suporte. E o controle desses avanços condiciona, como referido acima, o comportamento do sistema. Por isso, o motivo da sua definição é parte importante do projeto. No caso, o faseamento executivo. E como o BIM ele representa a informação temporal relativa à execução de cada elemento, pode ser associado, tal como a definição geométrica, a respectiva representação do elemento da obra no modelo BIM. E com base nessa informação, é possível definir as fases necessárias à execução dos trabalhos e criar uma série de vistas para cada momento, onde se evidenciam quais os elementos criados ou demolidos em cada fase, por meio de representação gráfica, distinta para cada parte, por exemplo, cada tipo de operação a realizar, etc. Ainda é possível associar a cada fase um período temporal para representar a duração dos trabalhos e fazer variar ao longo do tempo
a aparência dos elementos, criando dessa forma uma animação do fazimento executivo. O grau de realismo dessa animação ela depende naturalmente do esforço despendido e da complexidade da obra, sendo necessário ponderar os benefícios e os custos. E o projeto de uma estação de metrô ela foi escolhida como projeto piloto para a formação das equipes da geotecnia e estruturas e, em simultâneo, para a aplicação da ferramenta BIM a esse tipo de obra. E a área de implantação da estação, incluindo os acessos, é cerca de 6.700 metros quadrados, como eu disse anteriormente. E a escavação ela tem 130 metros de comprimento, 22,6 metros de largura média e 28 metros de profundidade. Está ainda definido um poço de bombeagem no extremo sudeste da estação, onde a escavação é 7 metros mais profunda. Posteriormente eu vou mostrar algumas modelagens que eles fizeram. No que diz respeito à estrutura de contenção, eles projetaram paredes moldadas e essa escolha foi resultante das fracas características mecânicas do terreno a escavar, que eles tiveram que escavar, né, e do elevado nível freático que se encontrou nos ensaios realizados. Eles definiram também um encaixamento das paredes de 16 metros para garantir a impermeabilização do fundo da escavação, necessário visto que a presença de uma camada de cascalho com uma espessura de cerca de 5 metros e a uma profundidade média de 34 metros. A viga de coroamento do corpo principal da estação situa a uma profundidade média de 3,5 metros, o que implica uma escavação geral com um tratamento dos taludes da escavação até o terreno natural. E as paredes moldadas elas foram executadas por painéis alternados em toda a sua profundidade, havendo uma ligeira sobreposição entre os painéis de primeira e de segunda fase, resultante da necessidade de garantir a continuidade das paredes e as zonas de contato dos painéis de primeira fase elas são demolidas para que haja uma boa ligação entre os betões de ambas as fases. No interior das paredes moldadas foi previsto uma parede de forro com 0,4 metros de espessura, que foi executada em um conjunto com níveis de apoio à medida que as escavações foram avançando. E foi definido também 5 níveis de escoramento, dos quais 4 são metálicos e o restante é uma laje intermediária de estação, com 0,70 metros de espessura. Tá? Eles foram formados por 2 seções, um caixão com um comportamento viga-coluna, independente, sendo cada caixão constituído por 2 perfis ligados, estruturalmente em todo o seu comprimento por perfis 50 por 4, e soldados nos bandos superiores e inferiores. E considerando os esforços atuantes em cada nível, também foi necessário definir contravento na direção de menor inércia dos perfis, nos 3 níveis de escoramento abaixo da laje intermediária. E a localização de cada nível foi definida tendo em conta as cotas de escavações e as juntas de betonagem na parede de furo. E a outra coisa que a arquitetura preveu também foi a definição de 3 nichos na parede sul para a instalação de poços de ventilação até a superfície, tendo eles definiram o escoramento de forma a não ocupar o espaço corrente do interior da estação, nessas zonas, né, para permitir a melhor movimentação de materiais e equipamentos entre o interior e o exterior da escavação. Aqui tem um projeto que eles fizeram em 3D, pelo Revit, inclusive. Aí tem a vista em corte, do modelo tridimensional da estação do metrô, as paredes moldadas e a viga
de coroamento, níveis de escoramento, foram feitos vários níveis, 5 níveis, e o perfil metálico que eles utilizaram. O contraventamento, os níveis abaixo da laje intermediária, e o aproveitamento dos nichos para permitir a movimentação de materiais e equipamentos, que foi dito por último agora. E comparando as metodologias CAD e BIM, que foram os propósitos do artigo, eles perceberam que a quantidade de trabalho produzido em CAD ela foi muito maior, não só porque eles produziram mais desenhos da estação, mas também porque foram definidos os seus acessos que não foram modelados ainda. Então, eles fizeram mais coisas no CAD, porque já tem costume no CAD, né, principalmente. Por outro lado, o tempo que eles gastaram no BIM reflete, em parte, o tempo necessário para a adaptação ao novo software, aprender a utilizar ele. O desenvolvimento das metodologias de modelação, a criação de vários objetos personalizados e o teste dos modelos. Por ser o primeiro projeto do gênero realizado na empresa, então é o que justifica não existirem nada ainda das bases necessárias, que agilizaria bastante o processo no projeto BIM. Outra vantagem do BIM foi o tempo despedido em medições, uma vez que as medidas do BIM elas estão mais automatizadas e a partir da modelação é possível criar de forma rápida quadros de quantidades. Em relação à quantidade de trabalho produzido, eles poderão afirmar que se produzirem com o mesmo rigor e detalhe, tendo sido exclusivamente detectado algumas incompatibilidades entre os desenhos desenvolvidos pela metodologia tradicional e o que não tinha sido descobertos pela equipe do CAD. Então, com isso, isso foi permitido realizar algumas correções e evitar a incompatibilidade que surgisse na fase de medições ou mesmo durante a preparação da obra. E no que se refere às dificuldades abordadas, a abordagem do BIM, eles destacaram a falta de experiência dos modeladores, a necessidade de avaliar vários cenários possíveis de modelação e o fato de as ferramentas disponíveis não estarem ainda totalmente amadurecidas com eles. E, além disso, foi esperado o aparecimento de novas soluções para dar respostas a requisitos da utilização específicos à medida que cada vez mais empresas forem adotando a metodologia BIM e os software houses, no caso, forem aprimorando os seus softwares. Eles salientaram 2 exemplos de casos concretos da necessidade da avaliação de mais cenários possíveis da modelação, e o primeiro foi relacionado com a modelação da escavação, que o primeiro passo foi a importação do CAD com as curvas de níveis e os pontos que definiram o terreno natural, convertendo de seguida essa informação numa topografia e definindo a fase 0, que era existente, a topografia das fases seguintes. Foi inicialmente definida a custo de ferramenta específica da aplicação para fasear as alterações topográficas. Contudo, as ferramentas de modelação dos perfis topográficos, com que eles definiram as alterações ao terreno em relação à sua forma original, elas são limitadas à edição dos pontos que definem a topografia. E essa operação ela foi realizada com a ferramenta Revit. Ela foi muito trabalhosa, especialmente tendo em conta que a escavação em causa se executa na vertical, o que traduzindo em frequentes erros de triangulação. Eles tiveram a necessidade, então, de encontrar um procedimento mais apropriado para definir as fases da escavação, uma vez que uma das características do BIM passa pela integração da contribuição de diferentes softwares para o desenvolvimento do modelo. A solução ela passou para utilizar o Civil 3D,
que é um programa orientado e estruturado para a modelação de superfícies topográficas. E o procedimento adotado passou pela criação, então, das superfícies de cada fase no perfil 3D, no Civil 3D, através que eles geraram sólidos em cada duas superfícies, representando os volumes a movimentar em cada fase. E os sólidos gerados automaticamente pelo Civil 3D, eles foram importados para o modelo Revit, como elementos genéricos. E, neste caso, eles optaram por perder a classificação do elemento como pertencendo à categoria de topografia em prol da velocidade e do rigor, como foi possível definir a geometria deles, né? E o segundo exemplo, ele está relacionado com a escolha da ferramenta para modelação das paredes moldadas. Atendendo ao próprio nome, faria sentido que fossem modeladas com a ferramenta disponível para a modelação de paredes, mas a necessidade de modelar a sobreposição dos painéis com a sua individualidade, ou seja, que cada painel se mantenha independente, que não se afunda com os painéis adjacentes, eles optaram por modelar cada painel como um pilar. Então, assim, a ferramenta Revit, ela apresenta um comportamento mais parecido com o que eles pretendiam obter para os painéis das paredes moldadas. Aí aqui tem também o 3D do que eles fizeram, da modelação da superfície topográfica, recorrendo à edição aos pontos no Revit, que não foi o que eles utilizaram no final, que acharam inadequado, ia dar mais trabalho. E depois elementos genéricos da topografia importada do Civil 3D. Então eles fizeram a topografia no Civil 3D e depois eles passaram para o Revit e fizeram todas as outras modelações, as paredes, etc. E por último, um esquema que eles trouxeram de como foi feito o levantamento topográfico. Inicialmente no CAD, eles fizeram as curvas no Civil 3D coordenada de pontos no Revit e como eles trabalharam junto a esses dois softwares. É isso. Obrigada.